Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, seja muito bem-vindo ao canal Desafios de Clio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a chegada dos portugueses no século XVI ao Brasil e o primeiro contato que eles tiveram com os indígenas a partir da Carta do Peru Vaz de Caminha. E se essa é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Eu já vou pedir para você se inscrever aí embaixo. E se você já conhece o meu trabalho, a gente já tem variados assuntos históricos que a gente trabalhou aqui no canal e que a gente continua trabalhando. Então a gente tem desde assuntos desde a antiguidade até a idade contemporânea. E a gente vai começar agora uma série de vídeos sobre o Brasil colônia. E eu já vou pedir então para você deixar o seu sininho ativado para você não perder nenhum vídeo novo que sair sobre essa série da colonização e os outros materiais, caso você tenha interesse, estão à disposição aí no canal para você assistir. A Carta do Caminha, ela vai trazer alguns pontos importantes para a gente entender como é que surge o Brasil. E também a Carta do Caminho vai ser importante para a gente ver a visão que os colonizadores tinham e que é a visão que muita gente no senso comum tem de que as terras aqui do Brasil foram descobertas, e a gente já começou um pouquinho dessa discussão nos vídeos de conquista da América pelos espanhóis, e agora a gente vai ver um pouquinho o lado dos portugueses. Bom, a minha edição é essa daqui, da Saraiva, ela é bem fininha. A carta ela vai ser um documento escrito no decorrer da viagem, e principalmente a maior parte dela vai ser a parte referente à entrada dos portugueses aqui no Brasil. A carta vai ser mantida em sigilo durante muito tempo, até porque Portugal temia que a colônia fosse atacada em represália por outros povos. E nós vamos perceber que alguns pontos aqui da carta vão ser fundamentais para a gente entender como é que a coroa foi se colocando e como é que a coroa foi estabelecendo os primeiros parâmetros para a colonização. A carta ela começa falando um pouquinho dessa viagem que os portugueses fazem, saindo lá em março de 1500, atravessando o Oceano Atlântico, chegando nas Ilhas Canárias, chegando na costa africana e depois atravessando o Atlântico e chegando ao Brasil, certo? A maior parte da carta ela trabalha com o período que eles ficaram aqui no Brasil e quais foram as observações que os portugueses fizeram. E eu gosto bastante dessa edição porque, de um lado, ela traz a versão transcrita no português do século XVI, né, que é aquele português ainda muito próximo do espanhol, e do outro lado, ela tem a versão com o português atualizado. Então, as duas metades vão se completando, é bem bacana essa edição. Ao longo deste mar, até terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram aos 21 dias de abril, que topamos com alguns sinais de terra, sendo da dita ilha, segundo os pilotos diziam, cerca de 660 ou 670 léguas. Esses sinais eram uma quantidade de ervas compridas, a que os marinheiros chamavam de botelho, e assim como outras, a que também chamavam de rabo de asno. E na quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos com aves a que se chamavam furabuchos. Ao final daquele dia, tivemos visão de terra, seja primeiramente um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras baixas ao sul dele, e de terra plana com grandes arvoredos, ao qual o monte alto o capitão pôs o nome de Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Bom, então ele já traz esse conceito. Ele faz uma breve introdução falando desse trajeto deles no Atlântico, os pontos de parada, e o foco, o início da carta vai ser a partir desse momento. A partir do momento que eles avistam a terra, a partir do momento que eles lançam os botes para tentar descobrir o que tinha por aqui. Chegando bateu à beira do rio, eram ali 18 ou 20 homens pardos, todos nus, sem nenhuma coisa que cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos e setas. Vinham todos rijos para o batel e Nicolau Coelho lhes fez sinal para que pousassem os arcos e eles os pousaram. Então, um dos primeiros pontos que vai ser importante a gente observar é a questão do idioma, certo? Assim como os espanhóis com os indígenas americanos, aqui no Brasil é a mesma coisa. Eles vão sempre tentar por linguagem de sinais, expressão facial e gestos. E ele vai fazer uma descrição, porque ele está fazendo uma carta de encontro ao rei. É como se ele fizesse um ao vivo no Instagram. Olha, a gente acabou de encontrar os caras assim assados, eles são estranhos. A feição deles é serem pardos, quase avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura. Nem estimam nenhuma coisa
cobrir nem mostrar suas vergonhas, e estão em relação a isso com tanta inocência como tem de mostrar o rosto. Traziam ambos os beiços de baixo furados e metidos neles ossos, ossos brancos de comprimento de uma mão e da grossura de um fuso de um algodão, agudos na ponta como um furador, e metem-no pela parte de dentro do beiço, e o que lhes fica entre o beiço e os dentes é feito como um roque de xadrez, e de tal modo que trazem ali tão encaixado que não os magoa, nem lhes estorva a fala, o comer e nem o beber. Os cabelos são corredios e andam tosquiados, de tosquia alta, mais do que sobrepente, e de bom tamanho e rapados até cima das orelhas. E um deles trazia por baixo da orelha, de fonte a fonte, para trás, uma espécie de cabeleira de penas de ave amarelas, que seria do comprimento de um coto, muito vasta e muito cerrada, que lhe cobria a nuca e as orelhas, a qual andava pegada nos cabelos, pena a pena, com uma amarração parecendo cera, e não era. De maneira que andava, e a cabeleira muito redonda e muito basta e muito igual, não tinha defeito ou separação para levantar. Então ele está narrando justamente aquilo que ele foi encontrando, aqueles grupos indígenas que eles encontraram ali no litoral, certo? Então a questão deles terem a coloração de pele diferente, a questão da forma dos cabelos lisos e escorredios. Ele vai falar também um pouco dessa questão do corte, do cabelo dos indígenas ser bem diferente. Uma coisa que chama bastante atenção é essa questão de que eles andam sem cobrir as suas vergonhas, isso significa que eles são muito inocentes. E esse ponto vai ser levantado pelo Caminha porque ele vai argumentar isso mais para frente, ele vai usar isso para mostrar um projeto para o rei de Portugal. Além disso, ele vai trabalhar com essa questão dos adornos e das coisas que os indígenas utilizavam e que alguns grupos utilizam até hoje, então adornos nos lábios, nas orelhas, né? Os enfeites feitos de penas de aves. E uma coisa que ele marca aqui é a questão de que eles usavam esses adornos na boca e que isso não atrapalhava para comer, para beber, para falar e também não machucava, não os magoava, certo? Então é um encontro de duas civilizações. Eu já comentei um pouquinho sobre isso. São duas civilizações completamente alienígenas uma para outra, certo? Então a gente tem que parar um pouquinho com essa visão de que foi um descobrimento. Não, você tinha pessoas por aqui. E essas pessoas elas eram completamente diferentes desses europeus. E esses europeus, por sua vez, também eram diferentes dos indígenas. Estávamos assentados no chão naquela alcatifa. Acenderam-se todas as tochas, entraram e não fizeram nenhuma menção de cortesia, nem de falar ao capitão nem a ninguém. Porém um deles pôs o olho no colar do capitão e começou a acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizia que havia em terra ouro. E também viu um castiçal de prata, e assim mesmo acenava para a terra e então para o castiçal, como o que havia então prata. Mostraram-lhes um papagaio pardo, que aqui o capitão traz. Tomaram-lhe logo na mão e acenaram para a terra, como os que haviam ali. Mostraram-lhe um carneiro e não fizeram menção dele. Mostraram-lhes uma galinha, e quase que tinham medo dela, não queriam lhe pôr a mão. E depois a pegaram espantados. Deram-lhes ali de comer pão e pescado cozido, confeitos, bolos, mel e figos secos. Não quiseram comer daquilo quase nada, e se de alguma coisa provaram, lançavam-lhe logo fora. Trouxeram-lhes vinho numa taça, mal lhe puseram à boca, não gostaram dele nada, nem o quiseram mais. Trouxeram-lhes água em uma bilha, tomaram bocados dela e não beberam, somente lavaram as bocas e lançaram fora. Então ele vai trazer então um pouco desse contato, né? Ele está apontando é porque tem. Opa, tem ouro, tem prata, tem metal. É uma busca mercantilista que a gente também já comentou aqui no canal, que os portugueses e os europeus de uma forma geral tinham essa ideia de vamos encontrar ouro e prata porque o nosso país vai ser mais poderoso, né? Então ele parte desse princípio, né? Pelo menos é o que ele entende, ou pelo menos o que ele deixa registrado, que dá a entender que tem ouro e prata aqui, pode-se tentar descobrir, certo? Os animais também são esse primeiro contato, então os animais tropicais que eles apontam que tem na Terra, e ao mesmo tempo eles também mostram esse estranhamento em relação a animais que os portugueses tinham trazido, certo? Então a cabra e também
a galinha. No domingo de Páscoa pela manhã, determinou o capitão de ir ouvir a missa e a pregação naquele ilhéu. Mandou a todos os capitães que se apertassem nos batéis e fossem com ele, e assim foi feito. Mandou naquele ilhéu armar um dossel e dentro dele levantar um altar muito bem arranjado. E ali, com todos nós, outros fez dizer a missa, ao qual disse o padre Frei Henrique, em voz entoada e oficiada, com aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes que ali todos eram. A qual missa, segundo meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. Ali estava com o capitão a bandeira de Cristo, com a que saiu de Belém e a qual sempre esteve alta da parte do Evangelho. Acabada a missa, desvestiu-se o padre e pôs-se em uma cadeira alta, e nós todos fomos lançados por essa areia. E pregou uma solene e proveitosa pregação da história do Evangelho, e ao fim tratou de nossa vinda e do achamento dessa terra, conformando-se com o sinal de Veracruz, cuja obediência viemos, a qual veio muito a propósito e fez muita devoção. Enquanto estivermos a missa e a pregação, estaria na praia outra tanta gente, pouco mais ou menos como a de ontem, com seus arcos e setas, a qual andava folgando. E depois de acabada a missa, assentados nós à pregação, levantaram-se muitos deles, tangeram trompas e buzinas e começaram a saltar e a dançar um pedaço. E alguns deles se metiam em canoas, 2 ou 3 que aí tinham, as quais não eram feitas como as que vi. São só 3 traves atadas juntas. Então ele vai citar justamente essa primeira missa que foi rezada na Páscoa. Esse fato aqui ele vai servir de inspiração para aquele famoso quadro do Victor Meirelles, que é de 1877, se não falha, que ele vai contar dessa missa que todo mundo assistiu, todo mundo rezou, todo mundo foi muito pacífico, muito caloroso, e que eles estariam dispostos a entender essa religião diferente, né? Lembra, eles eram inocentes, então o fato deles estarem ali próximos e só depois que acabou a pregação que eles começaram a se dispersar, isso já mostra que, olha, eles podem ser convertidos. Ele vai dizer isso explicitamente mais pra frente na carta. E que melhor e muito melhor informação da terra dariam 2 homens destes degredados que aqui deixassem, do que eles dariam se os levassem, por ser gente que ninguém entende. Nem tão cedo aprendiam a falar para saberem tão bem muito melhor o que outros fariam quando Vossa Alteza cá mandar. E, portanto, não cuidassem de aqui tomar ninguém por força, nem de fazer escândalo, para tudo mais os amansar e pacificar, senão somente deixar os 2 degredados quando daqui partíssemos. A expedição vai deixar 2 marinheiros para trás, justamente para eles terem esse contato com os indígenas e tentar fazer essa comunicação com eles, entender esse funcionamento. E são os 2 degredados. Seriam aqueles que teriam mais reputação duvidosa, teriam cometido os crimes, que teriam esse indesejáveis, né? essa categoria de indesejáveis. Então o que acontece? Isso mostra também que foi uma forma também de muitos países europeus, como a gente já comentou em outros vídeos, os espanhóis, os ingleses e os portugueses, de se livrar dos seus criminosos e todos aqueles que de alguma forma incomodassem a moral na metrópole. Ele continua lá na frente, nos preparativos para a volta, né? Ele vai dizer lá um trechinho para frente: parece-me gente de tal inocência que se homem os entendesse e eles a nós, seriam logo cristãos, porque eles não entendem em crença alguma, segundo o que parece. Então, de novo, segundo o que parece, e não segundo o que parece ao que eles veem, mas no sentido de que eles não tiveram, talvez, tempo para entender essa religiosidade, mas também isso é uma coisa que se repete em outros relatos no século XVI, essa questão de que eles não tinham religião. Porque na cabeça desse europeu do século XVI, ainda muito medieval, nessa transição entre medieval e moderno, o que era considerado religião? Somente o cristianismo. E o cristianismo rezado nas igrejas, com sacerdote, com livro sagrado. Só que a religiosidade indígena não representava uma religiosidade nesse formato, né? A gente também já falou um pouquinho sobre isso. Parte de uma noção de que, olha, nossa religião é a religião verdadeira e que vocês devem ser submissos, né? Vocês têm que se submeter e se sujeitar. E isso vai ficar um pouco mais forte, principalmente após o processo da Reforma Protestante, porque eles vão começar uma corrida por salvar almas, né?
e na prática era justamente forçar esses indígenas de outros povos que eles encontrassem a se converter ao cristianismo. Imprimir-se-á com ligeireza neles qualquer cunho que lhes quiserem dar. E pois nosso Senhor que lhes deu bons corpos e bons rostos, como a bons homens, e por aqui nos trouxe, creio que não foi sem causa. Portanto, Vossa Alteza, que tanto deseja acrescentar a santa fé católica, deve cuidar da salvação deles. E prazerá a Deus que com pouco trabalho assim seja. Então ele está justamente já sinalizando, olha, traz essa galera, converte para o cristianismo que você vai estar fazendo uma coisa boa. Porque por que a gente teria vindo para cá se não fosse por isso, né? E ele já sinalizou isso na carta anteriormente, né? A questão de buscar riquezas e tudo mais. Eles não lavram, nem criam, nem a boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem outra, nenhuma animária, que costumada seja o viver dos homens. Nem comem senão deste inhame, que aqui há muito, e dessa semente e frutos que a terra e as árvores de si lançam, e que com isso andam tais e tão rijos e tão nédios, que o não somos nós tanto, como tanto trigo e legumes comemos. Então ele vai fazer um comparativo, né? Eles não têm determinadas coisas, eles não plantam. Era outra cultura. Eles não tinham essa noção, ou esse hábito, essa cultura de plantar, fazer enormes plantações para se alimentar. Não, era um outro estilo de vida, uma outra forma de cultura para subsistência, para a sobrevivência do grupo, né? E tem um outro detalhe que vai ser importante, que vai ser a questão da separação dos continentes. Quando você tem a ocupação da América lá na pré-história, muitas coisas que tinham na Europa, na Ásia, na África, não vieram para cá por conta dessa separação dos continentes, né? A inexistência de alguns animais aqui justamente era por conta dessa separação. Esses animais nunca conseguiram vir para cá, né, na América. Outros ficaram restritos só na América do Norte. Alguns vieram aqui para a América do Sul, mas não tiveram essa potencialidade. Ele traz esse ar meio de, olha, eles não plantam, eles não criam, eles só vivem daquilo que dá. E talvez aí ele comece a lançar essa ideia de que, olha, eles só pegam aquilo que brota ali, é com isso que eles estão contentes. Talvez isso, potencializado por outros relatos de exploradores, vai nascer a partir aí do século XVI o mito de que o indígena era preguiçoso, certo? De que ele não gostava de trabalhar, e aqui ele já está mais ou menos começando a desenhar essa ideia, né? Eles não plantam, não colhem, não criam animais, não tem ovelhas, não tem isso, não tem aquilo, lá. Então ele já está começando a desenhar esse formato. Só que por que esse mito é falso? Você tem que lembrar, no século XVI, esses indivíduos já têm uma outra perspectiva de produzir as coisas para vender, de acumular as riquezas, de buscar ouro e prata desenfreadamente. Então é uma outra noção de vida, uma outra sociedade, uma outra cultura. E que os indígenas viviam bem com a cultura deles. Eles não precisavam ter a religião deles imposta, eles não precisavam ter o método de trabalho exposto. Mas aí surge esse mito de que o indígena é preguiçoso e que ele ainda está presente no nosso cotidiano. E ele continua lá na frente. E segundo o que a mim e a todos pareceu, a esta gente não lhes falta outra coisa para ser toda cristã, senão entendermos. Porque assim faziam aquilo que nos viam fazer, como nós mesmos. Por onde nos pareceu a todos que nenhuma idolatria ou adoração tem. E bem creio que, se Vossa Alteza aqui mandar quem mais entre eles devagar ande, e que todos serão dirigidos ao desejo de Vossa Alteza. E por isso, se alguém vier, não deixe logo de vir clérigo para os batizar, porque já terão mais conhecimento de nossa fé, pelos dois degredados que aqui entre eles ficam, e os quais hoje também comungaram ambos. Então, de novo, ele salienta essa questão de, traz o clérigo, traz um padre aqui, porque se você salvar esses caras, está tranquilo. Os dois degredados comungaram hoje, a gente está partindo daqui, e tem que trazer logo, eles têm que conhecer Jesus, eles têm que conhecer a igreja, eles têm que conhecer a fé verdadeira. Traz para cá, porque você vai estar fazendo um bom trabalho, Vossa Alteza. Nela até agora não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem nenhuma coisa de metal, nem de ferro, e nem luvimos. Porém a terra em si é de muitos bons ares, assim frios e temperados, como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá. As águas são muitas, infindas, e em tal maneira que é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem.
Porém, o melhor fruto que nela pode se fazer, me parece, que será salvar essa gente, e essa deve ser a principal semente que Vossa Alteza deve nela lançar. E ele vai finalizar, né? Ele vai comentar um pouquinho mais sobre o resto da viagem, assim. Vamos sair agora, indo para a Índia. E, por favor, Alteza, não esquece do meu genro que está lá em São Tomé e tudo mais. Manda trazer ele para o reino, que ele é um bom homem. E ele finaliza, né? Assinando no dia 1º de maio de 1500. Esse último trecho, né, que eu acabei lendo, ele vai criar algumas coisas, né, que vão ser justamente esse mito de fundação. Olha, a gente não encontrou ouro, não encontrou prata, nem ferro, nem nada do gênero, a gente nem viu se tem. Então, da via das dúvidas, ou não tem, ou esses indígenas não sabem usar. E outra coisa que ele vai continuar falando, que não tem que se preocupar com isso, tem que se preocupar em convertê-los ao cristianismo. Então é uma coisa que ele se repete em alguns trechos, como a gente já viu aqui, sobre essa questão da conversão. E também ele fecha com um dos mitos que foi quebrado recentemente, né? As águas aqui são infindas, ou seja, você pode tomar água à vontade, você pode usar toda a água que você quiser à vontade, que aqui não acaba essa água. E a gente viu nos últimos anos que não é bem assim, né? Existe aí toda uma questão de uma propaganda contra a questão do desperdício, é um ponto importante, porém não se fala quais são os verdadeiros vilões do desperdício, né? Como se a população fosse responsável por acabar com essas águas infindas, né? Citando o caminho. E tem uma outra coisa, esse último trecho aqui, que dar-se-á nela tudo que você plantar, ele está falando dos alimentos. E esse trecho, eu particularmente eu lembro da minha avó, porque ela fala aqui que essa terra é muito abençoada, porque se você colocar qualquer coisa na terra, ela brota. Então, é uma impressão que muitas pessoas trazem, principalmente quem é imigrante trouxe essa impressão. E esse mito foi sendo criado também no século XVI, né? Então, dessa forma, gente, então a gente consegue traçar um perfil geral da carta, assim, em linhas gerais. É um documento que vai propor essa questão da conversão dos indígenas ao cristianismo, essa questão de relatar os hábitos que eles acharam estranhos. E a partir desse relato, né, a gente tem que pensar e repensar essa posição do descobrimento, né? Não é descobrimento, né? Eles encontraram a terra e tiveram contato com essa gente, certo? Porque até onde se sabia, eles não tinham esse contato com esse território, né? Eles não sabiam da existência desse território. Então, para eles encontraram essa terra e que essa terra não estava abandonada, né? Não estava vazio, eles chegaram aqui, plantaram a bandeirinha e acabou, não. Tinham pessoas aqui dentro. Pessoas com seus costumes, com seus hábitos, sua religião, seu idioma, né? E que eles tinham esses hábitos e que eles eram felizes da maneira deles. Eles não precisavam ter esse encontro, né? E que esse primeiro encontro vai ser um encontro muito amistoso, de trocas e tudo mais. Você vai ter alguns sinais, por exemplo, é o caso da indígena que estava com eles durante a missa e tal, que eles fizeram questão de cobri-la com roupas para não desagradar a Deus, essa história toda. Então, é um documento muito importante porque ele lança várias ideias de como foi a colonização, certo? Então é isso, gente. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu te agradeço muito, já peço para você deixar o seu gostei, compartilha com seus amigos, e é isso. Lembre-se sempre, dúvidas e desafios, chama a Clio.